Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, que é viajar sozinha. Mas mais do que isso, mais do que falar sobre viajar sozinha, eu quero falar sobre alguns cuidados que a gente, como mulher, precisa ter na hora que tá viajando sozinha. Eu já tenho vários vídeos aqui no YouTube, né, falando sobre viajar sozinha, dando dicas, falando sobre cuidados que nós mulheres precisamos ter, dando dicas de como fazer mala para viajar sozinha, enfim, muitas coisas aqui no canal e também no meu blog vidamochileira.com.br. vocês vão achar muitos posts lá dando dicas, falando sobre verdade de viajar sozinha, dando dicas, falando de destinos legais para mulheres viajarem sozinha. Mas nesse vídeo eu queria trazer assim, talvez uma coisa que não seja muito comum a gente ouvir por aí, né? Que é o que falar quando tá viajando sozinha. Porque assim, eu acho que algumas mulheres, elas já estão tão acostumadas a viajarem sozinhas que elas já sabem como se comportar, elas já sabem como sair de situações que elas não estão confortáveis. Mas é você que vai fazer a primeira viagem sozinha, e você que tá começando nessa jornada, sabe? Então eu quero trazer um pouquinho assim da minha experiência, quero trazer um pouquinho das minhas dicas para que você se sinta um pouco mais tranquila, mas também que esteja ali preparada para quando situações desse tipo acontecerem. Primeira coisa, eu amo viajar sozinha, amo mesmo, gosto muito da experiência, gosto muito dos aprendizados que eu tenho quando eu viajo sozinha, das pessoas que eu conheço, porque uma coisa importante de falar, quando você viaja sozinha, você faz muito mais amigos do que quando você viaja em casal ou com os seus próprios amigos. Quando você tá viajando sozinha, você fica muito mais aberta a conhecer novas pessoas, a interagir, a se tirar da zona de conforto, porque nós, seres humanos, a gente precisa de contato, a gente precisa ter interação. Mesmo que você seja uma pessoa super introspectiva, quando você viaja sozinha, você vai ver que parte de você tem ali aquele ímpeto de se comunicar, de interagir. Até algumas seguidoras vieram falar recentemente que elas, Mari, eu achava que eu era introspectiva, mas eu acho que eu sou introspectiva só na minha rotina mesmo, porque quando eu viajei eu fiz tantos amigos, eu me descobri uma nova pessoa. E fugindo um pouquinho do tema do vídeo, eu acho que às vezes a gente se comporta muito como a sociedade e as pessoas à nossa volta querem que a gente se comporte. Então a gente se comporta como nossos pais esperam que a gente se comporte, ou os nossos amigos já estão acostumados daquela forma, então a gente meio que segue um personagem que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida e hoje tá meio difícil entender o que é o personagem e o que é a gente. O que a gente gosta ou o que a gente faz pra agradar o outro. Isso é comum, tá? Não tô dizendo que você fazendo isso, você tá sendo uma farsa. Não, isso é comum em todo mundo. A gente vive em sociedade, então mal ou bem a gente acaba querendo agradar outras pessoas e também fazer com que a gente se sinta pertencendo, né? Que a gente se sinta acolhido, que as pessoas gostem da gente. Isso é comum. Só que quando a gente viaja sozinho, a gente não precisa agradar ninguém, né? Só a gente mesma. E aí, quando a gente viaja sozinha, a gente descobre um mundo de possibilidades e a gente descobre que a gente tem várias coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta que a gente não se dava conta. Então, quando a gente tá viajando sozinha, a gente percebe talvez que a gente seja mais extrovertida do que a gente achava que a gente era. A gente percebe que a gente gosta talvez de dançar e quando a gente tá na nossa rotina, a gente fala, ai, não. Porque às vezes você não dança conforme as suas amigas e você fica meio sem graça de dançar e você prefere não dançar. Mas aí quando você tá sozinha, você vai pra uma balada, você descobre que você ama dançar da sua forma porque ninguém tá te julgando, sabe? E eu amo viajar sozinha por isso, porque toda vez que eu viajo sozinha eu me descubro um pouco mais. E tem uma outra coisa que eu amo sobre viajar sozinha, que é você se descobre muito mais capaz do que você se julga ser, do que as pessoas te dão credibilidade. Então assim, quando você faz uma viagem sozinha, você fala, cara, eu sou pau pra toda obra, eu sei fazer tudo
que as pessoas julgam ser difíceis, eu sei fazer, eu consigo fazer uma viagem sozinha, eu consigo me virar sozinha, eu consigo sair de situações difíceis sozinhas, eu consigo, né, bancar a minha liberdade, a minha independência, porque eu consigo fazer sozinha. Muitas mulheres acabam não viajando sozinha porque acham que não vão dar conta, acham que não vão saber se virar, acham que não vão conseguir, né, sair de situações sozinha, e aí quando elas fazem a primeira viagem, mesmo que com medo elas fazem, elas percebem que elas conseguem, aí quando elas voltam, minha filha, assim, a nossa cabeça explode tanto que quando a gente volta, parece que a gente nem consegue se encaixar mais no que era a nossa vida antes, sabe? A gente começa a ter uma transformação tão grande que as pessoas à nossa volta começam a notar e a gente começa a atrair mais coisas interessantes pra gente porque a gente fez aquela transformação interior, sabe? Então, era uma coisa que eu queria falar. Eu amo viajar sozinha, eu recomendo que as mulheres viajem sozinhas, recomendo muito, assim. Sei que que dá medo, eu sei que é um pouco incerto, né? Você não sabe as coisas que vão acontecer, os imprevistos que vão acontecer, mas eu recomendo que você se planeje ao máximo e faça esse movimento de pelo menos uma viagem sozinha. Pode ser, assim, pra viagem, uma viagem pra cidade do lado da sua, pro estado do lado do seu. Não precisa fazer uma viagem internacional, mas faça uma viagem sozinha. Tenho vários vídeos aqui no canal onde eu dou dicas para vocês viajarem sozinha, o que levar, né, coisas interessantes para fazer estando numa viagem sozinha. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre o que você deve falar quando tá viajando sozinha. Bom, primeira coisa, se você é uma viajante iniciante, né, nunca fale que você tá viajando sozinha, nunca fale. Por quê? Você não sabe as intenções da outra pessoa. Principalmente se você estiver numa situação, vamos dizer, de vulnerabilidade ou de outra pessoa no comando. Então, você tá num táxi, num Uber, num tuk-tuk, num ônibus, e aí alguém te pergunta, tá viajando sozinha? Geralmente, a nossa primeira resposta é sim, porque você quer fazer aquela conexão. Mas calma, antes de você falar sim, conhece aquela pessoa antes, sabe? Tipo, entende as intenções dela. Fala, não, tô viajando com meu namorado, com meu marido. Por que geralmente as mulheres preferem falar namorado, marido, uma figura masculina? Porque homens respeitam outros homens, tendem a respeitar pelo menos. E se você tem uma relação com outra pessoa, os homens tendem a ter um pouco mais de distância. Não todos, né? Mas a gente tá falando aqui de uma generalização, é óbvio, mas que mal ou bem te dá um pouco mais de segurança. Então, se alguém te perguntar, tá viajando sozinha, imediatamente você vai falar, não, tô viajando com meu namorado, tô viajando com meu marido. Aí a pessoa vai te perguntar, e onde que tá o seu namorado? Onde que tá o seu marido? Aí você vai falar, tá me esperando no ponto de ônibus, tá me esperando onde eu vou descer, tá me esperando. Sempre fale que tem alguma pessoa te esperando em algum lugar, sempre. Então, traz aquela narrativa de que você não tá sozinha, entendeu? Então, assim, meio que não mexe comigo porque, a pessoa que tá lá me esperando, é uma pessoa que se ela souber que você tá falando comigo, ferrou. É meio que essa impressão que você quer dar, sabe? E até você entender a intenção da outra pessoa, fica alerta, sabe? Se mantém um pouco mais fechada, não chega já chegando, né? Eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Às vezes, eu não passo por esse passo a passo que eu tô dando pra vocês, tá? Mas eu já viajo sozinha desde 2012. Então, eu já tenho um pouco mais de experiência e de sensação, de sentir se a outra pessoa tá interessada em me fazer companhia, né, de me fazer bem, ou se aquela pessoa tá com outras intenções, umas intenções meio erradas, assim. Eu já tenho um pouco mais desse feeling, um pouco mais dessa intuição. Se eu acho a pessoa meio estranha, eu já nem dou papo, sabe? Também tem a opção de você também não falar nada, né, a pessoa te perguntar e você ignorar a pessoa. Mas eu acho que essa coisa de você falar que não tá viajando sozinho, que tem uma pessoa te esperando, é sempre a melhor opção. E aí depois eles podem perguntar, você, né, vem aqui com frequência, você mora aqui, tipo, é a primeira vez que você tá aqui nesse lugar?
podem ser essas diferentes narrativas, assim, da mesma pergunta, né? Vamos dizer assim. Diferentes viés da mesma pergunta. Você vai falar, não, eu conheço, não é a primeira vez que eu tô aqui, já vim aqui antes, inclusive eu tenho vários amigos que moram aqui, vou encontrá-los, sabe? Já tô com o meu roteiro todo planejado, meus amigos vão me levar pra tal lugar. Então, assim, mostra que você conhece aonde você tá, sabe? Por mais que seja a primeira vez que você tá ali, fale com confiança de que não é a primeira vez. Outra coisa muito importante é você, como mulher viajante, né, estar sempre ligada na tua intuição. Eu sempre digo que a melhor amiga da mulher é a intuição. Então, siga a tua intuição. Se você achou um lugar estranho, vá embora. Se você achou pessoas naquele lugar estranho que vieram falar com você, não dá papo, sai de perto, sabe? Se você achou alguma coisa estranha acontecendo ali na frente, atravessa a rua, volta pra trás, muda o caminho. Achou que tem alguém te seguindo? Entra numa loja. Siga a tua intuição, sabe? Não pague pra ver, não vale a pena. A tua intuição, ela te conecta, né, com várias partes sensíveis do seu corpo que você não tá nem ligada. Então, às vezes o coração vai bater mais forte, mais rápido, assim, do nada. Você vai suar frio, você vai ficar com aquele pensamento do tipo, será que? Se você começar a ter esses sinais, cara, muda os planos, sabe? É muito importante que você esteja conectada e atenta à tua intuição. E aí, falando sobre isso, também é muito importante que você, como mulher viajante, você esteja sempre atenta o tempo todo. Não importa se você está viajando pela Inglaterra, que é um país seguro, ou por Portugal, pela Europa, que é um país, que é um continente do primeiro mundo, né? Vamos dizer assim. Não, qualquer lugar é lugar para mulher estar viajando com atenção. Mulheres precisam entender que a gente faz parte de uma sociedade, de um mundo que ainda tem uma estrutura muito machista, né? Um patriarcado que vê mulheres como seres indefesos ou seres que estão ali para ser objetos. Então a gente precisa sim ter esse cuidado, né? Infelizmente a gente está num mundo que é assim. Esperamos que no futuro mude. Então, como mulher viajante, eu acho muito que é importante você estar sempre alerta, sempre atenta. Assim, aberta, né, e a conhecer novas pessoas, né, a viver novas experiências, mas atenta ao que está passando à sua volta, sabe? Então, atenta ao que está acontecendo ali na sua frente. Porque muitas mulheres às vezes ficam no celular, na internet e tal, não estão ligadas no que está acontecendo. Evite ficar muito tempo no seu celular, principalmente se você estiver numa posição, né, de vulnerabilidade, como eu disse, alguém no controle, né, num Uber, num táxi. Fique sempre atenta, olhe, tá num Uber, né, tá num táxi, coloca, né, no Google Maps pra ver se ele tá indo pro lugar certo, sabe? Tenha a sua localização compartilhada com amigos e familiares. Então, o meu iPhone, ele tá com a minha localização compartilhada com o meu marido. Então, quando eu tô na internet, ele consegue ver exatamente onde eu tô. Então, se tiver algum imprevisto e eu ligar pra ele, ele sabe exatamente onde eu tô pra me ajudar mais rápido. Eu não tô falando só sobre violência, eu tô falando sobre qualquer coisa. Se perdeu, aconteceu alguma coisa, roubaram a sua bolsa. Você consegue ter muito mais facilidade se alguém consegue te ajudar com mais facilidade, né? Então, essa coisa de ter a localização compartilhada, eu recomendo muito, né? Então, assim, essas coisas de você conhecer um pouco mais da pessoa antes de você já ir abrindo o seu jogo e toda a sua viagem, o seu roteiro pra ela, é muito importante, sabe? Eu sei que a gente, como ser humano, como eu falei no início do vídeo, a gente tende a querer interagir, querer se conectar, a gente tende às vezes a botar os pés pelas mãos e na verdade, cara, calma, sabe? Tipo, entende, conhece aquela pessoa, pareceu legal, né? Parece uma pessoa interessante, ok, não, tô viajando, mas depois eu vou me desconectar dessa pessoa, o que você vai fazer? Começa a perguntar da outra pessoa pra ver também a vulnerabilidade da outra pessoa. Em vez de você já sair falando toda a sua verdade, que tá viajando sozinho, que vai fazer isso, no horário tal você vai estar em tal lugar. Em vez de você começar abrindo o jogo, pergunta da outra pessoa, tá viajando sozinha? O que você vai fazer? Quais são os seus planos? E aí você vai sentindo, usa a sua intuição também pra isso, pra saber se aquela pessoa é legal de se conectar ou não.
Então, assim, é isso, né? Eu achei que fosse ser um tema curtinho de falar, mas na verdade eu tenho muita coisa pra falar sobre viajar sozinha e eu gosto muito desse tema. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, né? Me ajuda muito sempre. Entra lá no meu blog vidamochileira.com.br que eu tenho vários posts legais pra mulheres que querem viajar sozinha. Entra lá no meu Instagram, @vidamochileira, porque eu tenho muitos reels e também posts que ajudam mulheres que querem viajar sozinha e também compartilho as minhas viagens em tempo real. Então, se você curtiu esse vídeo, né, espero que você volte pro próximo, porque a gente tem vídeos aqui todo domingo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!